Olá, amados, tudo bem? Paz seja convosco. Pastor Marcelo, da igreja aqui quadrangular da Cidade Nova, Ceará. É um prazer estarmos aqui mais um dia. E hoje nós estamos aqui com uma discípula da igreja, a Elma Nunes. A Elma já está há quanto tempo conosco, Elma? Vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos. E hoje ela está aqui conosco para testemunhar do milagre que Deus realizou na sua vida. Então hoje a gente está no segundo episódio da série Milagres. E a Elma está conosco, ela tem muito o que nos falar. Eu estava conversando com ela aqui em off. E ela disse: pastor, a história é longa e a gente vai tentar, né? Obviamente não vai ser possível falar de tudo. Mas ela vai estar compartilhando o que Deus realizou e está realizando, mas principalmente o que foi feito, né? Porque para testemunhar esse milagre, né? Porque a gente olha assim para ela hoje, uma pessoa abençoada, uma pessoa, né? Bem com a vida, porém nem sempre foi assim, né? Então é justamente isso que ela quer colocar hoje aqui, o coração dela, expor um pouco da história dela, para que outros possam entender que o nosso Deus é um Deus que realiza milagres, em todos os sentidos. Amém? Então, Elma, eu queria que você começasse do começo. Conta aí um pouco aí da tua história, né? Enfim, o que você achar que é importante, né, que você possa estar compartilhando, até porque certamente muitas jovens, muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, vão se identificar talvez com uma, né, situação que você viveu. Hoje você está aqui, graças a Deus, né? Vou até comentar aqui, aproveitar que hoje ela é coordenadora do diaconato da nossa igreja, líder de célula, terminou o primeiro ano do Instituto Teológico, né? Segundo ela, pretende concluir, continuar, né? Enfim, então é uma pessoa que Deus tem abençoado e uma pessoa que eu, como pastor, testifico, né? Que realmente é uma pessoa que eu sei que eu posso contar, né? Então, são pessoas que eu sei que eu posso contar e certamente a Elma é uma pessoa assim. Pois é, minha história ela começou muito cedo, né? Eu, desde criança, que eu já tinha vindo tendo algumas experiências, tanto com Deus como com Satanás. Né? A minha história, ela vem de uma família destruída, né? Um lar destruído, pai e mãe, casamento destruído por conta de feitiçaria, muita feitiçaria, e nós fomos crescendo nesse lar, né? Meu pai, ele era um homem muito bom, ele sempre cuidou dos filhos muito bem, ele era um pai muito exemplar, só que mais ou menos aí os 3 anos de idade, né, aconteceu algo na nossa família onde ele conheceu uma outra pessoa, né, e essa pessoa ela era dona de um terreiro de macumba. E na época ela se apaixonou pelo meu pai, né? Porque realmente meu pai ele era bonitão, branco, dos olhos verdes, apesar de eu ser dessa cor. Mas meu pai ele tem uns olhos claros, altos, muito bonito. E essa mãe de santo se apaixonou por ele e foi aonde veio a destruição do lado da minha casa, né? Na época morava com a gente e o meu pai e minha mãe, porque nós somos 10 irmãos. Pouquinho, né? Só 10. Pouquinho. E nessa época, os 3 mais velhos já eram casados, né? E os outros 7 moravam tudo com a minha mãe e meu pai. Então, quando veio essa destruição, veio assim para acabar com toda a infância de todo mundo. No caso, você tinha quantos anos? Nessa época, eu tinha 3 anos de idade. Você tinha 3, ainda lembra de alguns? Ainda lembro. E no caso, você tem uma irmã mais velha, é isso? Tenho. Aliás, eu estou só pensando nas que são daqui da igreja, né? Porque tem a Pronto. Tânia, Tem a Tânia, que é diaconisa também, e tem a Joelma, que também é diaconisa, que todas elas são líderes de célula. É uma família bem
tensa. conquistadora, né? E uma família que se dedica à obra de Deus, né? É. E elas, no caso, conta aí, E aí eram 5 irmãs e 5 irmãos. 3 já eram casados. 3 já eram casados, os 3 mais velhos já eram casados. No caso, eram 5 mulheres, né? Eu, a Joelma e a Tânia, que somos aqui da igreja, e tem a Maria, que mora no interior, e tem uma no Rio de Janeiro. Certo, aí no caso você é a caçula? Eu sou a mais nova. Você é a caçula. Dos 10, a mais nova. Tá certo. Então no caso a Joelma e a Tânia, elas tipo, como elas tinham mais idade, então elas talvez Elas até foram... lembram até mais, porque de muitos detalhes da época de 3 anos até os 5 anos, eu lembro porque a revolta dentro de casa era muito grande. Muita confusão. Era muita confusão, era muita criança. E na época a gente não tinha muita condição de comer essas coisas, estudar. A gente não tivemos essa oportunidade de ter os 3 anos de idade e já ir para o colégio. Né? A primeira vez que eu fui para o colégio, eu acho que eu tinha 10 para 12 anos de idade. Primeira vez que eu entrei no colégio. Né? E foi uma dificuldade muito grande na época. Né? Ver uma destruição realmente assim que acabou com a estrutura da família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo aí, né, que você descreve, tipo, você sentia alguma coisa? Você chegou a ver ou sentir alguma coisa no seu caso ou não? Era só a mesma Sim. questão mesmo emocional em função da situação? Durou quanto tempo? Até porque você já está falando de 10 anos de idade, você disse que foi com 3. Já Então, tem quase 7 anos. essa mulher então se tornou amante do seu pai. E ela não conseguiu tirar o teu pai da tua mãe. Não, assim que foi descoberto, ele já separou dela e já foi embora para lá. Houve uma confusão. Ele deixou a sua mãe? Deixou. Houve uma confusão muito grande dentro de casa na época. E a minha mãe, ela sempre foi muito agressiva, baixinha, arretada mesmo. E aí, quando ela descobriu, foi uma confusão. E nesse mesmo dia ele foi embora. Né? Pegou as coisas, foi embora. E a gente ficou. E a minha mãe, ela era dona de casa. Certo, não Mulher tinha nenhum antiga, trabalho. nunca trabalhou fora, nunca tinha renda de outras coisas. E aí vocês começaram a passar dificuldade. E aí a gente começou a passar dificuldade, muita dificuldade. Aos 3 anos, 4 anos, a gente já, para quem conhece aqui, esse pedaço aqui de Maracanã para o centro, né? A gente vinha lá do Gereissati para cá, para Ceasa, a pé. Todos os dias. Aí aqui a gente juntava frutas. Né? Lá na Ceasa? Na Ceasa. Juntava fruta, pedia, e juntava, levava para casa, voltávamos a pé. Aí quando chegava em casa, escolhia o que tinha de melhor, vendia, e o que dava para tirar algum pedaço ou livrar alguma coisa era o que a gente comia em casa. Para aproveitar. Era. Matar a fome. Matar a fome. Literalmente. Era. E aí, eu lembro que nesse período eu conheci uma senhora. Porque eu sempre fui muito, apesar dessa minha cara fechada, eu sempre fui muito comunicativa, né? E tinha uma senhora que morava na minha rua, que o nome dela era Maria Zeneide. E ela era da Adventista do Sétimo Dia, na época. E aí eu ia para lá e ela ficava perguntando como era a nossa vida, né? E eu contava para ela como era que era lá em casa, a dificuldade. E ela tinha um bom marido, esposa, ela tinha 2 filhos na época, e ela era uma mulher muito boa. E ela começou a me ajudar. Né? O marido dela vinha do trabalho e todo dia ele trazia pão de lá da empresa para dar para a gente tomar o café da tarde ou de manhã. Então foi uma mulher assim muito importante na minha vida naquela época. E por várias vezes que eu fui na casa dela, isso no período de 5 anos, 6, 7 anos, 8, por aí. Por muitas vezes eu fui na casa dela e eu pegava ela assim, muitas vezes orando por nós. Ela orava muito, 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 muito. Orava por mim, orava pela Joelma, orava pela minha mãe. Então, foi uma senhora assim muito importante na minha vida na época, né? Ela a partir daí foi que
partir daí, né, as orações dela, foi que eu comecei a ter experiências com Deus. Aí, as orações e até Isso. também o testemunho dela, né? O de testemunho, atitude. ela era uma mulher muito boa. E na época a minha mãe, por conta da separação, ela criou tipo uma depressão, sabe? Ficou amarga, né? Muito, muito. E ela Amargurada. demais. E ela batia muito em todos, sem motivo. Às vezes é a sabe? culpa, né? Ela sente aí joga, né? Acaba os filhos sofrendo, né? Pronto. Também. Então, essa mulher, ela foi assim, importante na minha vida, porque foi aonde eu comecei a ir na casa dela e eu não sabia o que era Deus. Eu acho que, inclusive, deixa eu até falar, nem só isso, né? O amor. Você talvez, porque infelizmente a situação que você viveu desde tão criança, você não tinha assim um referencial, né? De lar, Casa, né? Tinha uma casa, mas não tinha um lar, né? verdade. Onde realmente o amor, o cuidado, né? E enfim. Então, quando você, entendendo aqui a sua situação, você conheceu essa pessoa e viu a família, e viu o contato, e viu Teve uma a harmonia, experiência né? diferente. Então aquilo foi um impacto, Pronto. né? Positivo no caso, Muito né? bom, E aí, pastor, quando eu ia para lá, ela me botava para almoçar, ou dependendo do horário, me dava um lanche, uma coisa. E ela dizia assim, neguinha, vamos orar. Eu acho que eu tinha 6 anos. Aí eu dizia assim, Dozeneide, eu não sei nem orar não, Dozeneide. Não precisa disso não. Ela você precisa de Deus de sua casa também. Aí, às vezes eu me ajoelhava, ficava olhando para ela de olho aberto, e ela clamando, clamando. E foi aonde eu comecei a ir para a igreja, né? Adventista do 7º dia. Eu tinha 7 para 8 anos. E aí, nas primeiras semanas que eu comecei a ir, eu entrava dentro de casa e já não sentia mais vontade de estar dentro daquela casa. Né? Era uma opressão muito grande, era muita briga, e eu praticamente já morava lá com ela. E aí eu fui para uma oração. Eu acredito que essa oração foi onde Deus realmente me separou. Né? Naquela oração, acredito que foi onde Deus decidiu realmente me separar. Foi naquela época. Eu fui para uma oração e aí tinha uma senhora velhinha, aquela de cabelo branquinho já, e ela orando. E eu entrei na igreja, ela disse assim, olha, Deus, ele tem algo muito forte contigo, né? Tem algo assim muito forte contigo. Deus tem algo para fazer na tua vida e é muito forte. Então, venha para a igreja com a irmã Zeneide, não deixe de vir não. Né? Elas falando, né? E eu fiquei com aquilo na mente. Ela disse, ela tem uma promessa muito grande que eu vejo em tua direção. Amém. E aí, acho que no domingo, não sei se foi numa quarta, eu não lembro bem, o dia da oração. E no domingo eu aceitei Jesus nessa igreja, com 8 anos de idade. Tua filha tem quantos anos? A minha filha vai fazer 13 esse ano. Eu aceitei Jesus nesse domingo, só que as coisas do mundo, amizades, na época eu era muito bonita, era muito bem feita, de corpo. Mas tu já, por exemplo, 13 anos, Não. Sim, mais 13? ou menos 10 para 13 anos já essa época. No caso, tu já estava, não morava definitivamente não, né? Mas Não, passava muito tempo lá. Mas passava mais tempo lá com ela do que em casa. Era. Mas aí quando começou a questão da tua aspecto de questão de academia, né? Pronto, aí eu fiquei um período na igreja, até fiquei um período bom. Só que com 14, eu acho, na época, eu comecei a malhar. E nessa academia eu conheci outras coisas. Sim. Satanás começou a mostrar um outro mundo, né? Algo assim bem Atrativo. chamativo, bem belo. E até também a questão do que o risco, né? Não que nada contra, né? Mas essa questão da adoração do corpo, né? Isso, que é o narcisismo, né? Pronto. Então, infelizmente, muitas pessoas começam, às vezes até bem intencionado, mas aí começa demais, começa a aí envolver acaba e começa uma espécie de uma idolatria com o próprio corpo, com o né? próprio corpo.
né? E na época foi isso. Isso para mim foi o ponto que eu tinha onde me segurar. Porque até então eu tinha aceitado Jesus, mas eu ainda não tinha tido a conversão real, né? E a partir daí eu comecei a malhar, passei uns 3 anos malhando. Esse dono dessa academia, ele investiu muito em mim. E aí eu competi, né, em fisiculturismo na época. Entre 3 mulheres eu fiquei no 3º lugar. Meu corpo era todo definido, né, meus braços. No caso, essas 3 foram as 3 finalistas, né? Porque aí competir com 3, ser a terceira não foi muito bom, não. Mas é porque as 3 já eram as 3 finalistas. Você tirou o 3º lugar da competição. Foi. Né? Foi. E aí eu era um homem total. E eu tinha um companheiro de farra, que era o meu irmão, o William. Aí tinha negócio de hormônio, essas Tinha coisas? hormônio, a gente aplicava. Porque muda até a voz, né? A pessoa começa a ficar a voz assim mais... Muda a voz, muda o corpo, muda todo o hormônio. Você passa a viver como se fosse uma máquina. E foi isso, fui crescendo. Durante todo esse período eu fui trabalhando, me desviei da igreja, né? E nessa época a minha mãe começou a beber. Todos os meus irmãos foram embora porque eu não suportava mais. Ela bebia muito, realmente. Ela bebia 3 dias direto, né? E não tinha limite de parar a bebida. E eu trabalhava em casa de família. Na época eu trabalhava em 3 empregos, na época. Eu era instrutora de academia na época e trabalhava em casa de família e também trabalhava numa oficina, né, oficina de carro na época. Então, eu sustentava toda a minha vida. Porque eu trabalhava, sustentava a minha mãe, sustentava a casa, tudo. Então, eu passou a viver somente eu e ela. Meus irmãos saíram, motivos deles, né? Saíram, foram embora, outros casaram. E aí ficou só eu e ela em casa. Né? E aí chegou um tempo também que eu não aguentei mais, porque era muita bebida. Praticamente meu dinheiro era todo para pagar depósito de bebida, que a gente comprava fiado, para fazer festas, mais festas. E tu não bebia? Não, nessa época eu não bebi, porque por conta de eu malhar, né? Tinha que se cuidar, né? Eu não bebia. Dieta e tal. Isso, não bebia, não fumava, nada disso. Aí fui embora da casa dela e deixei ela só. E aí nessa época é onde começa um período mesmo pesado da minha história. Né? Porque foi onde eu conheci outras amizades, larguei a academia. E essas outras amizades, conheci o mundo da droga, bebida, farra, cigarro. E me debandei no mundo. Nessa época eu saí da casa da minha mãe. Isso tu tinha, né, quantos anos? Acredito que nessa época eu tinha 17, 16, por aí. E aí nesse tempo eu fiz tudo que o diabo gosta, né? Passei a ser chefe de bocado, tudo. Chegou esse ponto? Sim. A gente não tinha condição de pagar a casa, né? Alugar a casa nem nada. O que foi que a gente fez? Nós juntamos uma galera e invadimos um terreno. Ali perto da serrinha ali. Favela do Sabonete. Favela do Sabonete. Depois se converteu, chegou aí lá na favela por lá? Já fui. Já foi? Tá tudo casa. O pessoal que morava lá, a metade foi destruída, outros morreram. Mas tinha alguém que ainda tinha e tal? Tinha ainda umas moradoras antigas, que era do comecinho lá, quando a gente começou. Ainda tem umas lá ainda morando lá. Então era o terror lá do Sabonete? Pastor, a minha barraca era o ponto da venda. É mesmo? Era. Minha barraca era o ponto da venda. Era onde era tudo guardado lá, armamento, tudo. Era o ponto mesmo chave. E aí teve uns amigos, né, que usavam comigo, que foram mortos na minha frente. Às vezes a gente ia pegar alguma coisa fora e lá estava armado para matar eles. Então Deus, ele já vinha me livrando há alguns anos. Né, alguns anos. E aí eu lembro que uma noite eu estava disposta a abandonar. Sair de lá e procurar viver uma outra história.
né? Então, foi onde eu conheci uma mãe de santo. E aí eu acredito que, para mim, ali ia ser um ponto de recomeço. Só que foi o começo de uma nova destruição. Sim, mas aí, tipo, você conheceu a pessoa, mas já sabendo que ela era aquilo e tal. Sim, eu já né? sabia. Porque às vezes você conhece uma pessoa, depois descobre que a pessoa faz Não, determinado. eu já sabia, pastor, porque como eu vendia droga, eu tinha acesso a muitas pessoas, né? E muitos desse terreiro iam me comprar, me chamavam para ir e tudo lá. E aí uma certa noite eu fui para lá, né? Para esse terreiro, uma noite de festa dos demônios. Nessa noite, a festa era para Lúcifer. E tu andava armada? Não, não andava porque eu tinha medo de ser presa. Ah. Então eu não andava armada. E aí eu fui para essa festa e lá eu tive acesso à mãe de santo, que eu ainda não tinha tido contato com ela. Nesse dia dessa festa, aí foi onde eu conheci ela, né? E aí eu disse para ela que eu morava ali, mas que eu queria sair de lá e tudo. E ela disse, pois então vem morar aqui. Aqui tem bastante espaço, né? No terreiro. Aqui tem algumas meninas, moram aqui já comigo. E aí tu vem, né? E fica morando aqui comigo, me ajudando aqui em casa. Aí ela disse, mas só que tu tem que deixar de vender, porque se pegarem aqui no terreiro, todo mundo vai preso. E eu já queria realmente sair, né? Aí pronto, foi onde eu fui morar com ela. E lá era terreiro de candomblé. Magia negra pesada. Né? E Isso também lá na Serrinha, né? isso lá na Serrinha. E aí eu comecei a conversar com ela, a pegar amizade com ela. E ela começou a ter uma confiança em mim. Certo, mas lá o que tu fazia assim, inicialmente? O que tu fazia em relação ao trabalho? Inicialmente, eu ficava por fora dos trabalhos, somente auxiliando, pegando bebida para os demônios, Pronto, que pedia e tal. cigarros. Eu costurava roupas, eu ia comprar todo o material para futuro trabalho que fosse ser feito, né? Eu acompanhava todos os rituais na mata dos cemitérios. Mas nunca teve medo, não? Pastor, quando a gente está no mundão, para mim aquilo ali era fichinha. Pelo que eu já tinha visto, né? Criminalidade, Pelo né? que eu já tinha vivido, para mim ali era só mais um aprendizado, né? Entendi. E Realmente. eu sempre tive muita vontade de aprender. Sempre fui muito ligada. Tudo que falava, eu ficava atenta. Fui ganhando a confiança. E aos poucos eu já estava fazendo trabalhos terríveis, né? Porque existe um livro, né? Um livro de capa preta, São Cipriano, onde existe todos os rituais macabros que você imaginar, para todo tipo de trabalho. Sacrifício de animal. Tudo, sacrifício de animal, sacrifício de crianças, trabalho com mortos, trabalho com animais, trabalho com comida, trabalho com bebida, com todo tipo. E aí, como eu sempre tive essa vontade de aprender tudo, e eu já tinha uma certa confiança com ela, comecei a estudar esse livro. E eu cheguei num nível de ser tão usada pelo demônio, que se ela dissesse eu quero trabalho fulano de tal em 2 dias, 3 dias, pode deixar que eu faço. E eu nem era mãe de Santa ainda, né? Ainda não tinha nem passado por todo o processo, porque todo mundo que mora dentro do terreiro passa por um processo até você começar a fazer os trabalhos, até você ter um acesso àquelas Tem, coisas. tipo, todo um ritual também, né? Todo um trabalho. E aí foi onde eu aprendi tudo lá. Tudo. Desde de todos os tipos de trabalho, até eu estava lembrando ontem, lá em casa, né? Quando o senhor me convidou, eu estava trazendo à memória algumas coisas. E eu lembrei de uma vez que nós fizemos um trabalho de demonstração para os filhos do terreiro, né? Porque tem a mãe de santo e tem os filhos do terreiro que estudam para ingressar. Todos que participam, né? Isso. E nessa noite, né, nós se preparamos para fazer um trabalho na sexta-feira 13, né? Que é oficialmente Halloween, né? Dia das bruxas. Qualquer sexta-feira 13 ou tem um mês?
determinado ou não? Porque Halloween Qualquer tem um sexta- mês, né? mas só que assim. Mas no caso não. Foi Não, sexta-feira no caso, 13. já se pode fazer. É um dia Porque especial. porque na verdade a festa do Halloween, da sexta-feira 13, que as pessoas, como é que se diz? Que é típico dos Estados Unidos, né? Isso, guardar aquele dia é por uma cultura deles. Sim. Mas a sexta-feira 13, para o candomblé, é sexta-feira 13. É uma espécie de um portal, tipo Isso. assim. E aí foi aonde eu comecei, porque até então eu não tinha tido aquelas ver Satanás, né? E nessa noite foi assim algo muito forte, né? Onde foi sacrificado os animais, nessa época foi galinha que a gente sacrificou no meio do terreiro. E a gente começou a invocar essas bruxas, né? Porque são de linhas pretas. E se a gente olhasse para o céu, a gente via elas voando, né? E às vezes tem gente que diz assim, mas o mundo espiritual, será que existe? Ele é mais real do que nós aqui. Pois é. Né? O mundo espiritual ele é muito, muito mais real do que nós sentados aqui agora. No caso hoje, você, sua análise, no momento lá você viu bruxa. Você até acreditou talvez fosse bruxa. Sim, sim. Né? São bruxas mesmo que viveu talvez no passado, sei lá. Aham. Mas hoje. Hoje eu tenho convicção de que são demônios. Pois é. Sem dúvida nenhuma, né? E que eles atuam sim, e matam sim. Eles fazem o que está escrito na Bíblia. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Certo. Aí nesse ritual lá, você viu esses demônios. Nesse ritual eu vi esses demônios, e a partir daí eu comecei a vê-los e caminhá-los e ouvi-los direto. Como se tivesse eu e o Senhor aqui. Mas aí eles falavam o quê? Necessariamente Eles assim, falavam que eu tinha que me dedicar mais, que eu tinha que estudar mais, ler mais, buscar mais. Aí, na época, um caboclo, baixou no terreiro e me nomeou como filha de Iansã. Quem conhece o candomblé sabe quem é Iansã, a falange de todos os demônios da linha preta dela. E aí eu fui consagrada a esse demônio, né, Iansã na época. E passei a me consagrar a ela, a estudar sobre ela, a saber da cultura dela, quais os poderes que ela tem, né? E foi onde eu ingressei mesmo com tudo, na magia. Ou seja, você recebeu aquela sugestão de você é filha de Iansã, então E você pronto. entendeu que ali era a tua missão. Pronto. Aí eu comecei a fazer minha cabeça, né, como o povo fala, que é tipo uma lavagem cerebral que eles fazem. Que você passa a acreditar que tem poder, que eles vão te dar tudo aquilo que você quer, né? Que você vai ser feliz. Eles, você diz o quê? Os demônios? Né? Só que as pessoas se enganam que, se você reparar bem, tudo que Satanás pede é para ele. Todos os trabalhos que eram feitos, raramente eram pedido coisas que fossem para o benefício da mãe de santo, né? Sempre era para benefício do caboclo, tipo charuto, tecidos finos, bebidas caras. Quero as coisas melhores. Pronto, e eles exigiam tudo isso. E isso alimentava o meu ego. Por quê? Porque eu só tinha, pela linha, porque eles têm uma hierarquia. Tinha hierarquia, né? E pela hierarquia, essa demônia que estava sobre a minha vida era uma das mais poderosas. Então, dentro do terreiro, mesmo sem eu ser mãe de santo, eu era respeitada. Era Dona Elma. O que a senhora quer hoje? O que a senhora vai comer? Precisa que lave alguma coisa, uma roupa sua, quer que eu compre algo, quer tal perfume. E era isso. Então, e em algum momento surgiu algum tipo de rivalidade ao ponto de você, de repente, invocar, suponhamos, né? Sim. Algum tipo de punição? Sim, eu lembro que uma vez eu estava numa reunião, estava ali Pombagira, né, que era a dona da cabeça do terreiro. E fizemos uma reunião porque estava tendo muita rivalidade, todo mundo com raiva porque eu tinha acabado de chegar. E na hierarquia eu já estava muito mais que as filhas de santo que já estavam há algum tempo. E aí houve uma confusão
E a mãe de santo chamou uma das meninas para falar com ela, né, mais perto dela. E eu lembro que eu estava sentada e essa moça puxou a cadeira e me deu as costas, sabe, tipo me esnobando. Aí a pombagira disse assim, né, na boca da mãe de santo: você não dê as costas a essa daí, você não sabe quem ela é e o que ela está pensando agora. Porque a maldade é muito grande, né? E eu lembro que essa moça na época, aí eu fiquei com aquela coisa, aquele ódio. Na verdade, ela foi plantar isso em ti, né? Isso. É, Isso. podia ser uma coisa até inocente, suponhamos, ela Isso. simplesmente deu as costas, né? Mas o poder, pastor, ele sobe a cabeça das pessoas. Isso. Aí ela aguçou, ela mexeu contigo para poder Quanto você... mais ruim eu ficasse, mais usada pelo demônio Pronto, eu seria. pronto. Né? E aí houve uma confusão lá no terreiro. Nessa noite ia ter uma festa para os demônios, era Cosme e Damião, festa de criança, demônio de criança. E nesse ano, eu não lembro qual era o mês, não sei se era no comecinho do ano, eu não lembro. Eu sei que fomos fazer a festa de Cosme e Damião, e nesse ano eu estava me preparando para passar 3 meses dentro de uma casa, para me fazer todo o ritual que era necessário para ingressar realmente na magia, né? É tipo batismo, né? Isso, e a gente tinha carteirinha, né, de bruxa ou de mãe de santo ou dona de terreiro, todos tinham sua carteirinha credenciada na época. E eu acredito que hoje ainda tem. Deve muito mais, né? Hoje é tudo online, é tudo... Pronto, e aí, esses 3 meses que eu ia passar nessa casa, era onde ia ser feito todo o ritual, né? Iam raspar minha cabeça, né? Eu ia passar 1 mês sem comer nada. Depois de 1 mês, eles começam a alimentar você com carne crua, com sangue de animais, porque você já está tão debilitado, com tanta fome, que você come o que botar lá, né? E aí, esse período era para isso. Raspava a cabeça, 1º mês, e você ficava isolado, sem comer nada. E detalhes, sem nenhuma roupa. A casa era alugada e elas fechavam tudo para não entrar o sol, nada. A iluminação do sol não podia entrar, nem ar, nem nada. A casa era toda preparada. E aí a gente passava esses 3 meses lá dentro. Né? O 1º mês era cortado a cabeça, tirado todos os cabelos, e você ficava lá só invocando os seus demônios. Né? E depois de 1 mês, eles passam a te alimentar com sangue, ou sangue humano, até porque isso é extremamente condenado pela Bíblia, né? Pronto. Isso aí, inclusive os apóstolos, né? Na recomendação, né, apostólica, que nós não podemos tocar em nada comer, imundo, né? essas coisas, Pronto. beber sangue. Mas era isso justamente que a gente fazia para poder descer sobre nós o poder de Satanás. Né? E houve essa festa. Acho que foi 1 semana antes ou 15 dias antes, eu não lembro, né, exatamente o tempo. E aí houve essa festa. E nessa festa, muitas mães de santo vieram de outros terreiros para fazer essa festa lá. E algumas estavam se arrumando dentro da casa. E como só eu tinha acesso a tudo lá dentro, sumiu o celular da dona do terreiro. Na época, uns 10 anos atrás, celular era coisa de luxo. Só tinha realmente quem tivesse um bom capital, um bom dinheiro, uma boa condição. E aí sumiu esse celular. E a mãe de santo disse que eu que tinha roubado esse celular. E aí começou toda uma confusão. Né? Toda uma confusão, ela me acusava e perguntava onde eu tinha vendido. E era aquela confusão. E aí ela mandou eu embora desse terreiro. Você vai embora e no dia que o celular aparecer, você tira as suas coisas daqui. Porque por enquanto suas coisas não vão sair daqui enquanto o celular não aparecer. Você traz o meu celular e você leva as suas coisas. Aí eu disse, não, eu não vou pegar.
essas coisas, porque eu não tirei esse celular daqui. Porém, eu te dou uma semana para tu liberar minhas coisas, porque se tu não liberar minhas coisas, teu terreiro vai pegar fogo. E voltei para a antiga barraca, novamente. Voltei novamente para as drogas de novo. Né? Passaram-se 7 dias, realmente o terreiro dela pegou fogo, porque eu fiz um trabalho, eu já tinha tudo na minha cabeça, precisava mais de livro, de tanto eu fazer, eu fui gravando, fui aprendendo, e eu já não precisava mais nem olhar como era para fazer. E no meio da mesma noite que eu saí, eu fiz esse trabalho, porque eu tinha convicção de que eu não tinha pegado, né, aquele celular. E com 7 dias, realmente, o terreiro dela pegou fogo, com tudo dentro, tudo dentro. E eu ainda fui para a delegacia, porque ela me acusou de ter tocado fogo nessa casa, e foi um reboliço. Só que não tinha como provar, e eu não tinha ido, verdadeiramente, eu não tinha nem pisado lá. Sim. Mas... Tinha álibi, né? Era. Mas aí, realmente, pegou fogo Foi tudo. mesmo um decreto mesmo. Foi um decreto que eu joguei com toda a autoridade que Satanás dá. Porque ele dá. E ele faz. Né? As pessoas acreditam muito que, mas eu não acredito. Pois é real. Aí você voltou lá para o barraco lá da droga. Novamente voltei para lá. E vi de novo os amigos antigos da bebedeira, da farra, me chamaram logo. E começamos a conversar, e a senhora vai tomar de conta de novo? Eu digo, vou sim, vim para isso. Meu Deus, Satanás, ele vai destruindo você a cada dia. Cada dia, cada dia. Isso aí, tu não tinha contato com as com irmãs? ninguém. Eu me isolei delas, me isolei da minha mãe, me isolei de todo mundo. Uma vez eu lembro que meu irmão, esse Willy, que ele era muito junto comigo, ele chegou muito bêbado nessa barraca, lá só podia entrar se eu mandasse entrar, e ele estava muito bêbado, e ele chegou para me ver nesse barraco, os gritos, berros, chorando, perguntando por que eu nunca mais tinha aparecido. Já estava com quase 2 anos que eu não tinha contato com eles, na época, né? Aí eu voltei. Novamente. Fazer só uma pergunta. E nesse período aí, amor, você ainda continua algum tipo de manifestação assim, Sim. demoníaca, sobrenatural? Na Tudo barraca ainda continuei fazendo meus trabalhos. fazia para como assim? Fazer só para fazer ou fazer? As pessoas vêm procurar, pastor. Te procurar. As pessoas vêm procurar. E essa mulher não te perseguiu mais? Ela foi só te... Depois que queimou tudo, ela foi embora, eu nem sei pra onde. não, mas aí ela ainda chegou a fazer um BO contra ti, né? Fez e tudo, mas depois, não, a mulher aqui não deve nada não. Pronto. Aí também ela não... Não, porque também ela não tinha como provar que eu fazia trabalho, tudo, porque não tinha. Eu não tinha trabalho, não tinha nada, minha barraca não tinha nada. Então, não deu pra ela ter, assim, algo contra mim, na época. Aí eu lembro que ela foi embora, não sei pra onde. Não procurei saber, passou. E eu voltei novamente para a vida da droga. Aí lá o pessoal ia atrás, tu fazia trabalho. Pronto, aí o pessoal começou a me descobrir onde eu estava morando, e lá eu fazia. Fazia trabalho, amarração, fazia diversas coisas. E isso ia me mantendo também, né? Porque as pessoas traziam as coisas, mantendo com cigarros, com bebidas, né? Poucas coisas eram chegadas para o benefício realmente seu próprio. Não tinha muito assim questão, vou te pagar tanto. Não. Porque o demônio, ele pede o que ele quer. E você não pode pedir, não, vou ter que dar R$800, R$1.000, não. Não. E se eu pedir, eu tenho que ter um propósito para aquele dinheiro, porque o demônio vai cobrar. Nada ele deixa barato. Tudo o demônio vem nos cobrar, ele vem cobrar com juros. Né? E aí, pastor, eu sei que eu voltei para a droga, comecei a vender de novo. E lá nesse canto onde eu morava, é uma pista, ainda hoje é uma pista, e tem uma ponte. E lá eu me sentava toda noite para vender, para repassar, para pegar dinheiro e tudo. E uma noite vi uma senhora com a Bíblia debaixo do braço. Pastor, Satanás, ele sentava do meu lado. Quem conhece demônios, Exu Malandro era meu parceiro.
Esse eixo malandro, ele é da bebida, da droga, Dá do até o próprio cigarro. nome sugere, né? Da Pronto, malandragem, né? da malandragem. E ele vivia comigo, direto, e falava direto comigo, falava direto comigo. E o negócio lá da filha do não sei o quê? Que filho? Não é a filha do. Falou anteriormente? Que era onde da tua linhagem lá? Você falou anteriormente, né? Que você disse que era filha de Inhaçã. Yansan. Sim, ela continuou sendo a dona da minha cabeça. Tem isso, né? Continuou Aí sim. esse outro era o parceiro. Esses eram várias linhas, né? Porque a Pombagira, ela tem várias linhas. Tem linha da praia, tem linha da mata, tem várias. Se a gente fosse estender nomes, Maria Mulambo, Maria Sete Saia, Pombagira da Encruzilhada, todas é um demônio só. Uhum. Só que são de áreas diferentes. Agem em atuações diferentes. Em determinadas coisas diferentes. Então vai lá. Aí o malandro lá, o show. E eu sentada com ele, conversando, acendi um baseado e fiquei conversando com ele. E vinha essa senhora. Eu creio que ela vinha da igreja, né? Com a Bíblia debaixo do braço. E ele começou a falar no meu ouvido. Ela tem um relógio, e é bom o relógio dela, chega a estar brilhando. Eita, eu não tenho nada. E nessa noite eu ainda não tinha vendido nada. Só para... Satanás, ele é muito carrasco, ele acaba mesmo com a sua mente. E ele falando, e eu dizendo, tu é doida, eu não vou roubar essa mulher, não. Essa mulher é crente, essa mulher é uma serva, e eu conheço Deus, tu é doido, não vou roubar ela, não. Eu dizendo para ele, só que só quem olhasse para mim, via eu conversando só. Sim, tá ficando Né? doido. Tá ficando doido, tá noiada, né? Como eles diziam. Mas eu sabia claramente que eu estava conversando. Eu dizia, não vou roubar ela não. Vai sim, vai, não vou não. E ela passou. Quando ela passa, que ela chega numa certa altura, ela olha para trás e volta. Aí ele disse, agora é a tua oportunidade. Eu digo, é mesmo, se ela parar aqui, agora ela vai vacilar. Eu dizendo, né? E ela parou na minha frente com a Bíblia na mão e disse assim, moça, você é tão nova. Você tem espelho na sua casa? Ela perguntou. Pastor, eu era feia, que dói. Maltratada, né? Maltratada, o cabelo todo quebrado, magra. Eu acho que nessa época eu emagreci tanto devido a tanta droga, que eu acho que eu cheguei a pesar uns 40 quilos. 40 quilos com 17 anos, 18 anos. E eu era muito, sol queimava a minha pele. Eu tinha a aparência de uma velha de 80 anos, se você olhasse. Né? Por demônios me sugarem, né? Pela droga, pelo maltrato, por tudo. E ela disse, você tem espelho em casa? Eu disse, não, senhora. Ela disse para eu, vá atrás do espelho, olhe para você, porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Eu ia muito longe e o Espírito Santo falou comigo e disse que Deus tem uma obra em tua direção. E é grande. Perca tempo com isso aí não, minha filha, você é tão nova. E nesse momento aí, o demônio chegando. E ele do meu lado, bufando. Chega, eu escutava ele, a respiração dele forte. E eu paralisada. Porque diante da presença do Espírito Santo de Deus, não tem demônio que aguente, pastor. E eu acredito que aquela mulher tinha um Espírito Santo tão forte que me prendeu ali sentada. E ela foi embora. E eu fiquei aqui na cabeça. E eu já passei a ouvir o que ela falou. E não mais escutar o demônio. E ali eu juntei minhas coisas, peguei onde tinha escondido, juntei tudo na sacola, desci pro barraco. E lá eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor me escolheu quando eu tinha 7 anos de idade. E aí foi onde veio cair toda aquela minha história de minha mãe, trabalhando. E eu lembro que aquela noite, eu passei a noite toda chorando e usando droga. Passei a noite usando droga, mas passei a noite chorando, passei a noite me lembrando de todo o trabalho que eu tive, né? De toda a convivência, da família, dos irmãos, né? E tudo. Fui lembrando de tudo. Foi aonde Deus me trouxe a memória de que realmente aquela vida não era para mim. Aí, no outro dia, eu saí da serrinha,
a pé, lá para Messejana, onde a minha mãe morava. E eu lembro que quando ela me viu na esquina, de longe ela começou logo a chorar. Pastor, era tão magrinha ré, pastor. Eu usava roupa de criança, porque não tinha roupa que coubesse em mim, tão magra que eu era. E a mãe começou logo a chorar. Ah, minha filha, você veio embora, você veio embora. E pronto. Vendi o barraco, vendi as coisas, voltei para casa da minha mãe. Né? E aí voltei a trabalhar, larguei a droga, não foi fácil, mas eu determinei que eu não ia mais usar. Ainda usei alguns dias ainda, e a mãe pegava, ainda me batia quando pegava, né? Mas eu tinha convicção de que ele queria deixar e que acredito que aquela pisa ali que a mãe dava quando me pegava com a droga era realmente para ver se eu conseguia acordar. E o demônio não visitava? Não, mas eu continuava vendo eles. Teve uma vez que ele baixou em mim. Exu Malandro, pastor, na linha da praia, ele tem 2 metros de altura, olhos verde, branco, anda só de short, de calção, na beira da praia, com baseado na mão. Esse é o Exu Malandro da linha da praia. Quando ele baixava em mim, os meus olhos ficavam verdes. Sério? Se eu pudesse trazer pessoas que testemunharam que os meus olhos mudavam a cor quando ele baixava em mim, eu trazia. Porque muita gente viu, né, de tão possuído naquela época que eu era. Mas eu estava determinada, não quero mais. E comecei a não invocar mais. Aí depois conheci meu esposo atual hoje, né? Que a gente tem já 15 anos de junto, casado, 15 anos. E eu conheci ele, né? Numa esquina, nós começamos a conversar. Ele começou a contar umas coisas da vida dele que também não era legal, né? Trabalhava muito, tudo. E naquela noite nós decidimos, vamos se juntar? Sem conhecer, sem saber. Vamos. Pastor, e a gente se juntou. Na casa lá, eu ainda fazia alguns trabalhos, só que ele não concordava. Sempre, não, vamos deixar isso aí para lá. Vamos buscar Deus. E fui deixando, com 2 anos de junta, eu engravidei. Aí foi onde eu dei uma parada mesmo. Né? E nessa época eu ainda fumava muito cigarro, fumava uma carteira, 2 por dia. Aí quando eu engravidei, eu fiquei, entojei, né, do cigarro, parei durante a gravidez, só quando ela nasceu de novo, eu voltei novamente ao cigarro, mas também fiquei só no cigarro. Mas era muita perturbação, eu ainda fazia oferenda para eles me deixarem em paz, comprava bebida, oferecia para eles, para ver se eles me deixavam em paz. Mas o que eles queriam mesmo é que eu voltasse, né, para fazer todo o trabalho. E aí, pastor, no ano de 2013, se eu não me engano, minha mãe resolveu se mudar. Finalzinho de 2012 para 2013, eu não lembro bem, mas eu acho que é essa data. Minha mãe resolveu se mudar, porque eu não queria mais morar ali, tudo bem. Pedimos a casa e fomos embora. Eu, ela e o Carlos. Morávamos todos juntos. E a mocinha? Bebê. Isso, já com 2 anos e pouco. Aí, fomos embora. Meu marido ainda ficou na Messejana um tempo, porque ele trabalhava por ali e ficava muito longe do trabalho, para a gente vir embora aqui para o Maracanã, onde é que eu moro até hoje. Aí, Isso então a tua mãe chegou a morar contigo aí, Maracanã? Sim. Nessa época, aí eu voltei a malhar novamente. Comecei a trabalhar de novo, casa de família, faxina, dava aula nas academias. Trabalhei em oficina de carro, aprendi tudo sobre pintura de carro, montagem e desmontagem elétrica, tudo isso eu sei fazer. E aí, fui vivendo. Quando foi no finalzinho de 2012, se eu não me engano, o ano, não estou bem lembrada, teve uma festa no final do ano, dezembro, tal e tal. Minha mãe foi para uma festa no Réveillon, essa foi a última festa da vida dela. Ela bebia muito. E aí quando chegou, se eu não me engano, foi em janeiro, nós fomos para um bar na noite, nessa noite ela já estava passando mal. E ela já vinha passando mal já há um tempo atrás, coração, né?
Nessa noite nós fomos para um bar, eu, ela, meu irmão, tudo bem. Gabriel sempre andou comigo, nos bar, em todos os cantos. Aí, nessa noite ela não bebeu. Não bebeu, disse que não estava se sentindo bem, queria ir embora cedo e foi para casa. Eu não liguei, né? Passei a noite na festa, quando foi no outro dia, era uma segunda-feira, fui trabalhar. Quando foi à noite, tardezinha, me ligaram dizendo que ela estava passando mal, né? E a Gabriela morava com ela, minha filha, na época, tinha 4 anos, acho, 3 para 4 anos. E a mãe passou mal, caiu no chão, e ela gritou pelas pessoas na rua, né? E a vizinha escutou a Gabriela gritando, dizendo que a avó dela tinha caído, e abriu o portão quando a Gabriela já estava quase morta, né? Aí levaram para o hospital, ligaram para mim e eu fui para o hospital. E aí onde aconteceu algo que marcou também muito a minha história, né? Que quando eu cheguei no hospital, eu falei com ela, aí que eu voltei para pagar o mototáxi na época, que eu retorno, ela já estava morrendo, né? Já estava dando as últimas respirações. E aí foi onde chegou as irmãs, né? Todas as irmãs. E teve uma das minhas irmãs, a mais velha, que disse assim: você matou ela. Pastor, aquela palavra ali acabou com a minha vida. Porque eu trabalhava para ela, minha vida era para ela. Eu trabalhava para sustentar ela, para ver ela bem, né? Ela cuidava da minha filha e para mim foi assim uma palavra que me destruiu. É tanto que foi tão forte que eu não chorei no enterro. Dura, fechada, amarga. Eu estava pensando até, tipo, vou voltar para... Isso. Nessa época o Carlos ainda estava aqui, ainda morando aqui, terminando o período, porque ele é pedreiro, terminando o período de trabalho para ir morar com a gente. Eu estava lá só com ela, com a Gabriela, e me veio na cabeça, eu vou voltar para o mundão de novo. E a Gabriela tinha 4 anos para 5 anos. Aí aconteceu todo, né, processo e tudo, eu não vou nem entrar em detalhes, mas aquilo ficou na minha cabeça. Você matou a minha mãe. Né? E durante quase um ano eu maquinava todo dia como é que eu ia matar ela. Todo dia eu ficava pensando, se eu me encontro com ela, eu acabo com a vida dela, eu vou matar ela com as minhas próprias mãos. E aquele ódio crescendo, foi aonde a Joelma se converteu. Né? Aqui na igreja quadrangular. No tempo, era ali no tempo menor, sim, na época, né? A Joelma se converteu. E aí a Joelma começou a orar, né? Começou a orar e ligava para mim: irmã, como é que tu tá? Tô bem, Joelma. Mulher, vem pra célula, mulher. Aí uma vez ela foi lá em casa, pastor, ela tinha acabado de chegar do encontro, não me lembro. Aí ela chegou, eu vi o próprio Deus, minha irmã, aquela empolgação. Ele é poderoso, minha irmã. Eu olhava assim para essa bicha, tá é doida. Eu acho que o pastor de lá fez uma lavagem cerebral nessa mulher. Aí liguei para minha outra irmã, para a Tânia. Tânia, a Joelma ficou doida. Ela está dizendo que viu Deus, Tânia. Ela está doida. Não, minha irmã, ela veio aqui também, eu fiquei foi com medo dela. Eu sei que foi onde ela começou a guerrear. Orar, e todo dia ela ligava, Aí uma vez ela ligou para mim, eu estava dentro de casa e ela estava no meu portão. Minha irmã, tu tá onde? Rapaz, nem cheguei de trabalhar ainda. Mulher, eu tô aqui no teu portão, mulher. Fala, minha irmã, o que tu tá fazendo aqui? Minha irmã, Deus tem um propósito na tua vida. Vamos para a célula. Não, já não vou não, qualquer dia eu vou. E deixa que nessa época eu trabalhava como cozinheira, já era chefe de cozinha. Isso lá, morando lá. Ela, quer dizer, ela morando aqui, ela né? Morando aqui. Ela morava aqui. Ela ia para lá? Ia para lá de moto, mas o marido dela. Ah, tá. E aí eu continuei. Depois da morte da mãe, eu passei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Todo dia eu bebia. Todo dia eu bebia. Quando não era cerveja, era champanhe. Todo dia. Eu descia do trabalho, eu não tinha filho, eu não tinha casa. Eu descia do trabalho na casa das amigas, já estava lá meu cigarro, já estava minha bebida, ficava até 10, 11 horas bebendo, depois ia para casa. Quem cuidava da minha filha era o pai dela. E uma vez eu lembro uma cena forte que eu cheguei, ela estava deitada, com a barriga lá dentro,
se queimando de febre. E ele disse assim para mim, olha, a Gabriela está doente, está com febre, eu não sei o que eu faço. Não comeu nada. E eu só olhei assim para ela na rede e digo, se vire. Pegue ela, leve para o hospital, dê remédio. E eu passava direto para o quintal, acendia o cigarro e ficava lá. E no outro dia saía de manhã para trabalhar e era a mesma rotina, de segunda a domingo. Né? Eu não tinha vida. Aí também não tinha amor, né? Assim, Não. Meu amor foi enterrado naquele dia, com a minha mãe. naquela acusação também. Naquela né? acusação, né? E aí, pastor, eu sei que foi o ano inteiro dessa forma. E a Joelma não E pede. a Joelma orando, e a Joelma não pede. Eu até vou abrir aqui um parêntese, porque ela tá falando aqui, eu me lembrando agora aqui da entrevista também com o Carlos. Interessante que tem alguns pontos assim bem comuns, né? Por exemplo, o fato dele que você está afirmando aí, da atitude da Joelma, né? Dessa insistência, né? Como, semelhantemente, o Marcos, né? Chegou lá, colou nele, né? E ele também tinha problema com o caso dele, era crack, né? Que ele era viciado em crack. E uma coisa, né, em comum, né? Interessante, né? E eu acho que isso, de repente, é um indício, né? Assim, uma coisa que a gente talvez tenha que fazer mais isso. E às vezes não se verdade, faz mais. É verdade. Entendeu? É verdade. Né? De Insistir, esse acompanhamento dessa pressão mesmo, É verdade. pelo jeito, dá resultado. Dá, porque realmente eu sou um milagre. E aí, ela insistindo, orando, e todo dia ligava, e tinha dia que eu atendia, tinha dia que eu não atendia. Aí ela casou, meu irmão, eu quero que tu faça meu almoço. E eu fiz o almoço dela, e ela ficou lá dentro almoçando, mas o esposo e os padrinhos, eu lá fora fumando, não estava nem aí para nada. E aí ela disse, minha irmã, Deus vai falar contigo, minha irmã. Olha, essa semana eu tenho encontro com Deus. Era setembro, o último encontro com Deus, na época. Do ano, né? Do ano, né? Minha irmã, é o último encontro com Deus, minha irmã, desse ano. Bora, tu vai ver como é bom. Vem para a célula quinta-feira. Eu, não, minha irmã, não vou não. Deixa mais para frente, outro encontro eu vou. Aí eu cheguei em casa uma noite e a Gabriele desceu da rede e me acompanhou. Porque eu passava direto para o quintal, para acender o cigarro. Passava direto. Quando eu passei direto, ela chegou na porta. Eu acredito que ele foi o próprio Deus. Né? Que ela chegou na porta, aí encostou assim a cabeça, aí disse assim, mãe, eu estou com tanta fome. E eu queria tanto te dar um abraço, mas está fedendo tanto a cigarro. E aí aquilo ali mexeu. Tu lembra, Gabriela, disso? Lembra? Foi. E aquilo ali mexeu muito, sabe? E aí foi onde eu caí na real, não quero essa vida para minha filha. Mesma hora eu peguei o celular, acho que era umas 10 horas da noite. Minha irmã, eu vou para o encontro. Quero ver se esse teu Deus aí é poderoso mesmo, porque eu conheci Satanás e ele é poderoso. Quero ver se esse teu Deus também é. E ela tá assim, minha irmã, tu vai? Vou. Olha, quando é para pagar? Tal dia. Trouxe o dinheiro, dei para ela. Vem parcela, não, vou só para o encontro. Então vem para o pré-encontro, não vou não, minha irmã. Aí ela foi pegar minhas coisas na sexta-feira e meu esposo já tinha arrumado tudo, porque ele queria realmente uma mudança. Ele queria, né? Queria realmente uma mudança. Eu vejo assim que ele foi até mais perseverante do que eu. Porque se fosse o outro, não tinha largado, não quer saber, vou me embora. Foi paciente vida, ele, né? Então, ele foi assim, uma pessoa que esteve ali comigo. Certeza. E aí, a Joana foi pegar minhas coisas cedo, lá na minha casa, e ele mandou minhas coisas tudinho, arrumado tudo, mandou para cá, e do trabalho eu vim direto para cá, para o Planalto. Sim. E a Joelma arrumando as coisas, né, que arruma, coisinha de mulher, umas coisinhas, umas presentinhas, umas besteirinhas, e eu sentada lá na calçada fumando, e de vez em quando ela ia lá na porta eu olhava, minha irmã, nós vamos já já. Não, minha irmã, não vou fugir daqui não. Aí eu saí para comprar cigarro. Menina, essa Joelma ficou doida. Oh, meu Deus. Essa Joelma saiu atrás, me procurando nas esquinas, eu vi ela passou direto, eu dentro do mercantil. Eu saí do mercantil com cigarro, né? Aí eu disse, Joelma, meu irmão, não vou pro encontro. Ele disse que eu vou. Tudo bem. Aí viemos, saída de encontro e tudo. Quando eu botei o pé dentro do ônibus, eu disse, se tu realmente é esse Deus que a minha irmã tá dizendo, eu vou sair de lá transformado. Eu creio.
Se ela está dizendo que tu tem todo esse poder, eu quero ver se realmente tu é esse Deus. E fui para o encontro. E na sexta-feira à noite mesmo, assim, o poder de Deus foi sobrenatural. Naquela noite mesmo, depois do Peniel, eu pude ver os olhos do Altíssimo sobre a minha vida. E ele repetindo aquelas mesmas palavras de 7 anos de idade. Eu tenho um propósito grande na tua vida. E eu vi os olhos do Senhor sobre mim. E veio tudo na minha mente, tudo que eu fiz, todo o processo de libertação que eu necessitava naquela hora foi, assim, um choque. E quando eu me levantei do meu Peniel ali, que eu senti aquela paz sobre mim, eu disse, nunca mais eu volto para o mundo. Vou fazer uma pergunta, por exemplo, você quando estava indo, não sentiu nenhum tipo de pressão espiritual? Sim, deu vontade de não ir. Não, mas vontade eu digo, mas além disso, né? Realmente, além assim, disso, eu senti ou não? as vozes assim, falando o que tu vai fazer lá. Tu já tem uma vida, né? Teu futuro é fazer o teu terreiro, é construir teu terreiro, é cuidar das tuas ovelhas, das tuas filhas de santo. Porque na época a gente tinha, né? Levava e era tipo célula. Treinando, né? Levava e aquela já era sua filha de santo. E assim mesmo eu fui. Né? Pronto, pode continuar lá. E depois desse Peniel foi muito forte. Na época, pastor, quando eu saí do terreiro, eu adquiri um problema nas minhas pernas, nos 2 pés. Eu tinha esporão de galo nos 2 pés. Quem tem, sabe que não tem cura. Você mal consegue andar, você é praticamente aleijado. Você anda na ponta dos pés, porque não consegue colocar os calcanhares no chão. Porque esse osso da perna, ele continua crescendo. Né? E ele fica forçando o osso para sair. Então, quando você bota o pé no chão, é como se você empurrasse o osso para dentro. Então, eram dores terríveis. E era nos 2 pés. E aí veio no sábado à noite a cura com a pastora. E eu disse, eu vou testar tu mais uma vez. Eu quero ser curada agora. Não quero esperar para amanhã para outro encontro, não. Quero ser curada agora. E eu fechei meus olhos, comecei a orar. E eu senti realmente um fogo subir nas minhas pernas. Já nessa altura, eu já tinha passado pela libertação, pela volta, né, aos braços do Pai. Mas outra pergunta, na libertação, chegou a ter algum tipo de manifestação ou não? Pastor, a minha manifestação é meio esquisita. Sempre foi. A manifestação que eu sinto, que até hoje, quando eu pelejo por uma libertação em alguém, é a mesma que eu sinto hoje. Uma dor de cabeça que minha cabeça parece que vai explodir. É tão forte, que parece que eu estou tendo um derrame cerebral. Muito forte, muito forte. Aí me dá vontade de provocar, e eu fico tonta, e a minha cabeça parece que vai explodir. E na hora da libertação, eu vi a mão de Satanás apertar a minha cabeça, dizendo, eu vou te matar. Foi forte a minha libertação. E depois disso, eu me lembro que a pastora ficou até assim, com medo, né? Porque a dor de cabeça era muito forte, eu não conseguia ficar nem sentada no canto. E a pastora chegava para a Joana, vou levar ela para o médico, ela vai ter um derrame cerebral aqui, essa mulher vai morrer. Não, pastor, é libertação, só não sabe como essa mulher andou. E eu lá, numa libertação mesmo, numa luta terrível. E aí já tinha passado por tudo, à tarde eu já estava mais bem, mais tranquila, né? Passei pela vida de Saulo, tudo foi assim, algo muito marcante. E quando foi no sábado à noite, eu pedi, Senhor, me cura. Quero sair daqui curada, né, das minhas pernas. A minha casa era toda adaptada. Né? Tinha a cama, aí o guarda-roupa, tinha uns armários, e tinha uns banquinhos que eu levantava e tinha que pegar neles até chegar no banheiro. Então, locomover dentro de casa, porque não conseguia. A dor. Principalmente logo quando acorda, né? E parece aí depois que aquece um pouquinho. Aí dá para você caminhar, né? E tudo. E eu já tinha feito todo tipo de exame, tinha ido em todos os ortopedistas e tudo, já tinha comprado calçado e tudo. Tudo adaptado. E eu disse, eu quero minha cura. Hoje. E aí, depois desse encontro do Peniel, eu já cria que aquele Deus podia fazer qualquer coisa. E é verdade, né? E é verdade. É lógico. A vantagem, né? A ousadia, né? Acaba que uma pessoa que viveu o que você viveu,
ela às vezes é mais ousada e Deus, ele age por fé, né? Ele age por de fé. acordo com o que você Com vai. certeza. O que você ali crê e Pronto. ele age por fé. Ele realmente. age. E ele age, é poderoso. E aí foi onde eu senti, né? Um fogo subir nas minhas pernas, né? No sábado mesmo à noite, e fui dormir. E eu andava castigando ainda. Fui dormir, quando de manhã que eu botei o pé no chão, aí eu bati os pés no chão, aí eu me levantei, aí saí andando, aí eu, meu Deus, eu não acredito nisso, porque não tem cura. Pastor, desde aquele dia, nunca mais. Tá aí, eu ando de salto, eu passo aqui, vocês veem que eu chego no culto às vezes 4 horas da tarde, até 10h30 da noite de salto, eu ando pra lá, ando pra cá, não sinto mais nada. Então foi assim uma transformação geral, né? E aí, depois que eu vim do encontro, só dei continuidade àquela promessa que já havia sobre a minha vida, né? E hoje eu posso testificar que realmente o milagre de Deus é poderoso na vida de uma pessoa. É verdade. Glória a Deus. É interessante, né? Eu, para falar a verdade, eu não lembro nem de você quando chegou na igreja. Né? Eu não lembro. Hipótese nenhuma. Talvez mais da Joelma. Eu lembro, pastor, de uma coisa também, para você ver como a gente é ousado mesmo. Eu lembro que no primeiro ano eu não era casada, né? Eu era só junta. E eu vi da boca da pastora no encontro dizendo, você tem que casar, estava vivendo no adultério. E aquilo entrou em mim. E sabe qual era o pior culto da minha vida, pastor? Era o culto de Santa Ceia. O pior culto da minha vida era o culto de Santa Ceia. Porque todo mundo ceava e eu não tinha coragem de pegar a ceia. Eu não tinha, me sentia totalmente indigna de cear, né? E, meu Deus, era um sofrimento. Todo culto de ceia eu chorava tanto e as diaconisas passavam e eu não pegava a ceia, né? Deus foi tão fiel que assim que eu casei, na época a pastora Thelma, né, me chamou para o diaconato, foi assim algo poderoso na minha vida. E com o passar dos anos, o Senhor me chama para estar à frente do diaconato. Então, Deus só vem confirmando cada dia mais o milagre que Ele fez. Amém. Então, que bênção, né? Mais um grande testemunho, né? É óbvio que, como o próprio Carlos também falou, o Carlos pensa em fazer um livro, antes e o depois, né? Aí ficava bom também. Então, a gente vê, né, o poder de Deus, né? Acima de tudo, o poder de Deus, mas também, considerando o que eu falei anteriormente, né? Eu vejo, tanto no testemunho da Elma, como no Carlos, uma semelhança, né? Desse fato da Joelma, no caso, lá foi o Marcos, aqui a Joelma, e eu acho que fica de lição para todos nós, né? Porque nós temos muitos testemunhos assim, nesse sentido de isso, da pessoa que está ali intercedendo, que está acompanhando, né? Não desistir, tá ali, entendeu? Então, que acho que fica, né, uma confirmação nessa nossa entrevista aqui, a entrevista com a... Foi uma história mesmo. Amém. Então, eu queria que você, assim, né, de repente deixasse uma mensagem aí para jovens, né, que você viveu Jesus, né. Foi muita coisa. E aí, como eu estou falando, você não entra em detalhes, acaba que não dá para entrar em detalhes, né, até o tempo seria... acaba aqui resumindo algumas coisas, com certeza, né. Mas eu acredito assim, que muitos e muitos que vão estar vendo aí esse testemunho, talvez passe pelo que eu passei, né, família destruída, né, uma adolescência sem rumo, sem direção, sem esperança. E o que eu tenho para dizer é que Deus, Ele resgata. E Ele realmente faz um milagre, né? Se nós dispormos realmente a... Porque eu sempre tive isso comigo e eu sempre digo para os meus discípulos, porque eu trabalho muito com drogado também. Trabalho muito com eles. E você tem respaldo, né? Eu nem sabia desse detalhe, ó. Eu sou pastor há tanto tempo. Mas eu não sabia que você tinha experiência com droga. Eu não imaginava isso, não. E aí, quando eu chego para ministrar no drogado, porque eu gosto de pegar ele na esquina. Eu digo para ele, olha, Satanás já te mostrou o mundo todo. Deixa Deus te mostrar agora o que ele tem para ti. Se você não gostar, você volta para o mundo. Mas dificilmente a pessoa que conhece a Deus, que passa pelo milagre, volta para o mundão, né?
Então, o recado que eu tenho que deixar aí para os jovens, dê uma oportunidade a Deus. E eu acho que também, assim, é difícil, né? Porque você vê que na raiz familiar, na situação, a família, é difícil para o jovem, né? Óbvio. Mas eu acho que tem, né? A gente tem que entender que a gente tem opção. De escolha, com A gente certeza. tem opção. Né? Você optou por uma coisa errada, em função de tudo que você viveu e tal, que justifica, explica, mas não Não justifica. justifica, é verdade. A verdade é essa, né? E, enfim, então, Deus abençoe mais e mais, Elma. Amém. Viu a sua vida. Eu tava até pensando em convidar a Joel e a Tânia, né, para estar aqui de surpresa, mas acabei que não. Vem aqui rapidinho, só pra gente encerrar. Como é o nome dela? Gabriela. Gabriela, vem aqui, Gabriela. Mostrar a Gabriela aqui. Pertinho da mamãe. E aí, Gabriela? Glória a Deus, que a sua mãe é um exemplo, né? É um exemplo, né? E assim, você se espelha nela? É de poucas palavras, né, É de Gabriela? poucas palavras. Pois é, então tá aqui a Gabriela, para quem não conhece, eu acredito que a maioria do povo da igreja conhece, obviamente. Enfim, então, glória a Deus, né? E que Deus abençoe mais e mais a família, né? Amém. Vocês, tá? Em nome de E Jesus. certamente Deus tem muita coisa, né? Ainda Muita para coisa ainda para se fazer, com certeza. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, estamos encerrando mais essa noite, né? Esse momento, aliás, né? Falando do milagre, um milagre de libertação, um milagre de transformação, um milagre de cura, né? Porque, como ela mesma declarou aqui, ela tinha um tipo de doença, um problema que não tem cura, né? Enfim, nosso Deus é um Deus que faz a obra completa. Está aqui a filha dela, né? Não passa mais necessidade, graças a Deus.